Boa noite, ouvintes do Relatos Sombrios. Hoje, no nosso quarto episódio, temos um relato que vai além de qualquer história que já contamos aqui. Juliana, uma mulher que afirma ter sobrevivido a algo verdadeiramente horrível, compartilhou conosco um relato detalhado de sua experiência com um objeto que parecia carregado de uma maldição antiga. Esta é a história que ela chamou de O Espelho que Sussurra. Sem mais demora, vamos ler a carta que a Juliana deixou para nós. Eu nunca fui o tipo de pessoa supersticiosa. Na verdade, sempre achei as histórias de assombrações e objetos amaldiçoados um tanto ridículas. No entanto, depois do que vivi, estou começando a acreditar que algumas coisas devem ficar longe da curiosidade humana. O que eu vou contar não é uma lenda urbana, nem uma invenção de filmes de terror. Isso aconteceu comigo, e por mais que eu deseje esquecer, meu estado mental não me permite. Às vezes as memórias me atacam nos momentos mais inoportunos. Tudo começou quando herdei um espelho da minha avó. Ela era uma mulher forte e cheia de vida, que faleceu aos 94 anos. Cresci ao lado dela, e lembro que quando criança, costumava correr pela casa dela, encantada com as peças antigas e cheias de história que ela possuía. Mas havia uma coisa que sempre me causava uma sensação estranha: o espelho. Ele era enorme, com uma moldura de madeira entalhada à mão, adornada com figuras que pareciam bestas mitológicas, criaturas com rostos de humanos e corpos de animais. Eu sempre o achei feio, mas minha avó era obcecada por ele. Ela costumava limpá-lo todos os dias, como se o espelho fosse algo precioso. Nunca deixava ninguém se aproximar muito, nem mesmo eu. Esse espelho guarda segredos, menina, dizia ela, com um sorriso que agora me arrepia só de lembrar. Na época, achei que era apenas mais uma de suas histórias excêntricas. Quando ela faleceu, o espelho foi enviado para mim, junto com outras lembranças. Minha avó não tinha deixado instruções claras sobre ele, exceto uma breve nota que dizia: "Cuide bem do espelho. Não o deixe sozinho por muito tempo." A frase me pareceu estranha, mas não dei muita atenção. Coloquei o espelho na sala de estar do meu apartamento, perto da janela, e continuei com minha vida normalmente. As coisas começaram devagar, pequenas perturbações que poderiam ser facilmente ignoradas. Às vezes, ao passar pelo espelho, eu achava que via um movimento rápido no reflexo, como se algo estivesse lá, mas ao olhar com mais atenção não havia nada. Pensei que era só minha imaginação. Afinal, quem não vê coisas estranhas de relance em um espelho? Mas a sensação foi ficando mais intensa. Durante as primeiras semanas eu comecei a evitar olhar diretamente no espelho, mas sempre que passava por ele, tinha a sensação de que algo estava me observando de volta. O ar ao redor do espelho parecia sempre mais frio, e às vezes eu achava que podia ver minha própria respiração condensando no vidro. De noite, a casa ficava inquietantemente silenciosa e o espelho parecia atrair minha atenção como se estivesse me chamando. Foi numa noite fria de inverno que as coisas começaram a piorar. Eu estava deitada no sofá tentando ler, quando ouvi um som baixo, um sussurro vindo do outro lado da sala. Fechei o livro e fiquei imóvel, tentando entender de onde vinha. Não havia mais ninguém no apartamento, e o som parecia estar vindo do espelho. Minha primeira reação foi o medo. Algo profundo dentro de mim sabia que eu não devia me aproximar. Mas como muitas pessoas curiosas e tolas antes de mim, me levantei e fui até o espelho. Aproximei meu rosto do vidro tentando ouvir melhor. Foi quando percebi que o som estava se tornando mais claro, como se alguém estivesse murmurando palavras em uma língua que eu não conseguia entender. Dei um passo para trás, meu coração batendo mais rápido. Corri para o quarto, fechei a porta e tentei ignorar. Pensei que talvez estivesse cansada demais, que minha mente estivesse me pregando peças. Mas a partir daquele momento, os sussurros se tornaram parte da minha vida. Não importava onde eu estivesse no apartamento, sempre podia ouvir um murmúrio distante, baixo o suficiente para ser quase imperceptível, mas presente o suficiente para que eu soubesse que não estava imaginando. Os dias passaram
E os sussurros ficaram mais altos, mais claros. Cheguei ao ponto de gravar o áudio no meu celular enquanto o espelho falava, tentando mostrar para amigos ou até procurar ajuda. Mas as gravações nunca capturavam nada além do silêncio. Isso começou a afetar meu sono. Eu acordava no meio da noite, sentindo que havia alguém no quarto comigo, alguém que me observava, mas sempre era o maldito espelho. O ápice do terror aconteceu em uma noite em que eu, finalmente exausta e desesperada, decidi cobrir o espelho com um lençol. Achava que talvez pudesse evitar olhar para ele e, assim, silenciar os sussurros. Mas foi nesse momento que o verdadeiro horror começou. Naquela mesma noite, acordei com uma sensação de que estava sendo sufocada. Meus olhos se abriram e a primeira coisa que vi foi o lençol que eu havia colocado sobre o espelho, flutuando no ar, como se uma mão invisível o tivesse levantado. Foi aí que vi o que estava escondido no espelho. No reflexo, eu não estava mais sozinha. Atrás de mim, uma figura alta e sombria estava parada, com olhos afundados e um sorriso torcido. Não sei como, mas eu sabia que era aquilo que estava me observando todos os dias. Tentei me mexer, mas estava congelada de terror. E foi então que ouvi as palavras mais claras que já tinham vindo do espelho. Venha para o outro lado. Nesse momento, algo dentro de mim quebrou. Lutei contra a paralisia e me forcei a me levantar da cama. Corri em direção ao espelho e o empurrei com toda a minha força. O vidro se partiu em 1000 pedaços. O sussurro parou imediatamente. Tudo ficou quieto. Uma quietude mortal. Mas o preço por me livrar do espelho não foi apenas físico. Desde aquele dia, nunca mais fui a mesma. Eu me desesperei ao ponto de procurar ajuda psiquiátrica. Mas até os médicos não conseguem explicar por que continuo ouvindo os sussurros, mesmo com o espelho destruído. Eles me dizem que são memórias, cicatrizes mentais profundas. Mas eu sei que não é isso. Algo ainda me observa. Algo ainda sussurra, esperando o momento certo para me levar. O espelho se foi, mas eu não estou mais sozinha. E esse foi o relato assustador de Juliana, uma sobrevivente de um horror sobrenatural que a deixou marcada para sempre. Será que o mal estava realmente no espelho, ou foi algo que agora habita a própria mente dela? Acho que nunca saberemos. O que sabemos agora é o que acontece quando você se permite herdar algum artefato, objeto ou algum móvel antigo de algum antepassado seu. Bem, esse foi o nosso 4º episódio. Até o próximo relato sombrio. E lembrem-se, alguns objetos guardam segredos que não deveriam ser revelados.